Imagine um céu que escurece, não pela noite, mas pela fúria dos ventos. A natureza, por vezes calma e serena, transforma-se em algo implacável e imprevisto. E o que era uma brisa suave agora se torna uma força que dobra árvores, destrói lares e desafia o poder humano. Em poucos segundos, vidas mudam para sempre, deixando apenas destroços no caminho. Mas o que fazer quando o maior inimigo não pode ser combatido? Quando o furacão chega, não há escolhas, só resta sobreviver. Hoje, no Universo em um Clique, vamos entrar no olho da tempestade e explorar os furacões mais devastadores já registrados na história. Prepare-se, pois o que está por vir é uma jornada de destruição, coragem e esperança. Começamos a nossa lista com um nome que ninguém esquece: o furacão Katrina. Katrina não foi apenas uma tempestade, foi um divisor de águas na história dos desastres naturais. Ele alcançou ventos devastadores de até 280 km/h, uma força incontrolável que transformou ruas em rios e casas em ruínas. Após a passagem da tempestade, o caos se instaurou. O impacto foi tão grande que quase 80% da cidade de Nova Orleans ficou submersa. Milhares ficaram desabrigados, presos em telhados, lutando contra as águas que subiam sem piedade. A falta de assistência imediata escancarou as desigualdades sociais, e o mundo assistiu perplexo, enquanto Nova Orleans se afogava em sofrimento. Mais de 1.800 pessoas perderam a vida, e até hoje, muitas dessas histórias estão enterradas nas águas que cobriram a cidade. O Superdome, que deveria ser um refúgio, se transformou em um símbolo de desespero. Anos depois, a cidade ainda tenta se reerguer, mas as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, permanecem. Além das vidas perdidas, o furacão causou um prejuízo financeiro estimado em 100 bilhões de dólares, sendo um dos desastres naturais mais caros da história do zoo. O monstro que varreu o Caribe e subiu a costa leste dos Estados Unidos. Sandy, apelidado de Frankenstorm devido à sua fusão com outro sistema de tempestades, foi uma aberração da natureza. Ele não respeitou limites, atravessando o Oceano Atlântico e devastando regiões que nunca imaginariam tal ameaça. Sua magnitude surpreendeu a todos, atingindo grandes centros urbanos como Nova York, paralisando uma das maiores cidades do mundo. As ruas de Manhattan foram inundadas, um cenário apocalíptico por uma cidade que nunca dorme. As águas inundaram metrôs, ruas, prédios. O mundo moderno, de repente, ficou à mercê das forças naturais. E em meio à escuridão, a Estátua da Liberdade ficou como um farol solitário e imponente, enquanto ao redor tudo era submerso. Sandy atingiu ventos de até 185 km/h, mas sua verdadeira força estava na sua gigantesca extensão, cobrindo uma área de mais de 1.800 km de diâmetro. O furacão foi responsável pela morte de 233 pessoas em 8 países. Sandy foi um lembrete cruel de que a mudança climática está tornando o imprevisível cada vez mais frequente. Em 8º lugar, o furacão Maria. Porto Rico nunca mais foi o mesmo. Maria chegou como um pesadelo que ninguém estava preparado para enfrentar. Com ventos de 280 km/h, destruiu tudo em seu caminho. Casas foram varridas, infraestruturas arrasadas. Durante meses, famílias ficaram sem eletricidade, água potável e assistência médica adequada. E como se isso não fosse suficiente, a ilha ficou sem energia por meses. Além da destruição física, Maria trouxe uma onda de imigração em massa, forçando muitos a deixar sua terra natal em busca de uma nova vida. Foi um dos piores desastres da história moderna do Caribe, deixando cicatrizes profundas em uma nação já vulnerável. Mais de 3.000 pessoas morreram, muitas delas pela consequência da falta de eletricidade e assistência médica nos meses seguintes. Cerca de 90% das casas na ilha foram danificadas. A destruição foi tão extensa que algumas áreas levaram anos para se recuperar, e até hoje muitas comunidades ainda lidam com as consequências desse furacão implacável. Em 7º lugar, o furacão Andrew. O ano era 1992. Andrew veio sorrateiro, mas quando chegou à Flórida mostrou seu verdadeiro rosto. O furacão de categoria 5 foi pequeno em tamanho, mas gigante em destruição. Casas se desfizeram, vidas foram devastadas, e a força dos ventos, de mais de impressionantes 270 km/h, arrancaram telhados, destruiu bairros inteiros e deixou mais de 65.000 pessoas desabrigadas, deixando um impacto que até hoje ecoa na memória de quem viveu aquele momento. Andrew foi mais do que uma tempestade. Foi uma lição sobre a fúria e a imprevisibilidade da natureza.
Suas ondas gigantescas engoliram a costa, enquanto o céu se partia em fúria. Famílias se agarravam umas às outras em busca de segurança, mas Andrew não teve piedade. Após sua passagem, as regras de construção na Flórida mudaram drasticamente para resistir a furacões de grande porte. Ele matou 65 pessoas diretamente, mas seus impactos indiretos continuaram a ser sentidos por muito tempo. O prejuízo total foi de aproximadamente 27 bilhões de dólares, tornando Andrew o furacão mais caro da história americana na época. Ele levou consigo não só tijolos e cimento, mas memórias, lares, histórias. Em sexto lugar, o furacão Harvey. Quando Harvey atingiu o Texas, ninguém imaginava o que estava por vir. Durante dias, ele despejou uma quantidade assustadora de chuva, transformando ruas em rios e lares em ilhas isoladas. Harvey foi uma tempestade única em sua intensidade e duração. Ele trouxe não apenas ventos, mas uma chuva incessante que transformou Houston em um oceano. Em apenas alguns dias, Houston e arredores receberam mais de 1.500 milímetros de chuva. Foi a maior quantidade de chuva já registrada em um furacão nos Estados Unidos. A chuva parecia nunca parar, e em questão de dias, áreas que nunca haviam visto enchentes ficaram submersas. O furacão Harvey trouxe uma enchente tão devastadora que foi classificada como um dos maiores desastres de inundação dos Estados Unidos. Foram mais de 100 mortes, 30 mil desabrigados e 125 bilhões de dólares em prejuízos. Um testemunho cruel do poder da água. Os ventos chegaram a 215 km por hora. Mas além da destruição, Harvey também mostrou o lado mais resiliente e solidário do povo texano, que se uniu para salvar vidas, mesmo quando tudo parecia perdido. Em quinto lugar, o furacão Mitch. O furacão Mitch foi um dos mais mortais já registrados no hemisfério ocidental. Em 1998, ele atacou Honduras com uma fúria que ninguém poderia prever. Mitch não só trouxe ventos destruidores com mais de 285 km por hora, mas também chuvas torrenciais que causaram enchentes e deslizamentos de terra, varrendo aldeias inteiras do mapa. Mais de 11 mil vidas foram perdidas, com outras 8 mil desaparecidas. Ele não foi apenas um furacão, foi uma calamidade. E suas marcas estão cravadas até hoje no coração da América Central. Montanhas desabaram, vilarejos desapareceram. Mitch também trouxe uma fome devastadora à região, uma vez que as plantações foram completamente destruídas. Ele deixou marcas indeléveis, transformando paisagens e vidas para sempre. Cada gota de chuva parecia carregar o peso do destino. E Mitch, em sua voracidade, trouxe consigo não apenas destruição, mas uma tristeza que o tempo nunca apagará. Mitch foi um dos furacões mais mortais da história recente. Em quarto lugar, o furacão Gilbert. Gilbert foi um colosso. Atingindo o Caribe e o México com uma fúria devastadora, Gilbert se destacou como um dos furacões mais poderosos do Atlântico. Com uma pressão atmosférica recorde e ventos de até 295 km por hora, ele destruiu milhares de lares e causou mais de 300 mortes. A Jamaica foi uma das mais atingidas, com quase 80% de suas plantações agrícolas destruídas. Além da destruição física, o impacto econômico foi brutal, deixando a ilha em crise por anos. O tamanho do olho de Gilbert era colossal, com mais de 25 milhas de diâmetro, uma verdadeira máquina de destruição. Quando ele chegou ao México, continuou sua fúria, inundando áreas e devastando comunidades inteiras. Gilbert também gerou 29 tornados ao atravessar o Texas, aumentando ainda mais a destruição. Foi o furacão mais forte já registrado até aquele momento, e seu legado de destruição foi avaliado em 7,1 bilhões de dólares. Gilbert mostrou ao mundo que a fúria dos ventos pode destruir mais rápido do que o ser humano é capaz de reconstruir. Em terceiro lugar, o furacão Wilma. Wilma foi um monstro de destruição rápida e precisa. Ele não só detém o recorde de menor pressão registrada no Atlântico, 882 milibar, mas também atingiu com força total a península de Yucatán. Em questão de horas, cidades foram dizimadas, áreas turísticas inteiras foram destruídas, transformando paraísos tropicais em paisagens de ruínas, e o custo para se recuperar da sua passagem se estendeu por anos. Mesmo após perder força, Wilma não parou. Chegou à Flórida e, embora enfraquecido, ainda causou grandes estragos. A força de Wilma foi tão intensa que ele criou um rastro de destruição em 2 países,
separando famílias e destruindo economias. Nos Estados Unidos, Wilma causou a morte de 87 pessoas e um prejuízo de mais de 29 bilhões de dólares. A rapidez com que Wilma se intensificou, passando de uma tempestade tropical para um furacão de categoria 5 em apenas 24 horas, foi uma das características mais assustadoras dessa tempestade. Em segundo lugar, o furacão Irma. Irma foi como uma bomba de vento e água, um verdadeiro colosso. Com ventos que ultrapassaram 295 km por hora, ele devastou ilhas do Caribe, como Saint Martin e Barbuda, antes de atingir os Estados Unidos. Barbuda, uma pequena ilha paradisíaca, foi completamente destruída, com mais de 90% das construções destruídas. A imagem de ilhas inteiras reduzidas a escombros chocou o mundo. Irma, com seus ventos estrondosos, parecia uma força impossível de ser contida. As pessoas que viviam nessas pequenas ilhas caribenhas não tinham para onde correr. Apenas esperavam, rezavam e assistiam enquanto suas casas eram varridas. Foi também uma das tempestades mais longas da categoria 5, mantendo sua força devastadora por dias. Ele matou 134 pessoas e causou 77 bilhões de dólares em prejuízos, afetando também seriamente as redes de energia da Flórida, deixando mais de 6 milhões de pessoas sem eletricidade por semanas. Irma foi um lembrete de que, mesmo quando o pior parece estar longe, ele pode se aproximar sem aviso, trazendo consigo a ruína. E, em primeiro lugar, o grande furacão de Galveston, a tempestade mais mortal da história dos Estados Unidos. Em uma época sem tecnologia para prever o pior, em Galveston, no Texas, os moradores continuaram suas vidas, até que uma muralha de água e vento engoliu a cidade. Sem alertas meteorológicos eficientes, a população não tinha ideia do que estava por vir. Com ventos de aproximadamente 225 km por hora, as casas de madeira foram varridas como palha e os corpos se acumularam nas ruas. Um desastre que ninguém poderia imaginar, deixando uma cidade inteira submersa na dor e no luto. Galveston, que já foi uma das cidades mais ricas do Texas, nunca se recuperou totalmente desse golpe mortal. Mais de 8.000 pessoas perderam a vida em uma tragédia de proporções inimagináveis. Os relatos da época descrevem uma parede de água de mais de 4 metros engolindo a cidade. O furacão de 1900 continua sendo o mais letal da história dos Estados Unidos, com histórias de sobrevivência que até hoje são contadas com arrepio. Galveston foi um divisor de águas, mudando a forma como os Estados Unidos monitoram e respondem a furacões. Ele permanece até hoje como um testemunho sombrio de que diante da natureza o ser humano está sempre à mercê. Milton e Helene. E como se a história não fosse suficiente, o ano de 2024 trouxe 2 novos nomes para essa lista: Milton e Helene. Milton rasgou o céu sobre os Estados Unidos com ventos implacáveis e chuva incessante, enquanto Helene trouxe caos e destruição para várias cidades costeiras. Ambos furacões deixaram rastros de devastação e lembranças que perdurarão por gerações. A cada tempestade, a humanidade relembra que não podemos domar o poder da natureza, apenas nos adaptar e sobreviver. Esses foram os maiores furacões já registrados, tempestades que nos lembram que, por mais que tentemos controlar o mundo ao nosso redor, a natureza sempre terá a palavra final. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo para você. E se ficou curioso, tem mais um vídeo incrível do universo em um clique aparecendo na tela agora mesmo. Basta clicar e continuar essa viagem pelo incrível e às vezes assustador universo ao nosso redor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!